nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos também aqueles nossos irmãos, amigos que nos assistem pelo nosso YouTube. E nós vamos dar prosseguimento à exposição do sexto mandamento, que está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Mais uma vez nós vamos abrir, e embora seja um versículo bastante curto, e que certamente nós o sabemos de cor, nós vamos ainda assim abrir a palavra do Senhor e lermos juntos este versículo 13 de Êxodo 20, que é o sexto mandamento. Leiamos: não matarás. Mais uma vez, não matarás. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos a bênção que o Senhor nos dá nesta noite, de podermos cantar louvores ao Senhor, de podermos entregar os nossos dízimos, ofertas, de podermos compartilhar com os nossos irmãos da verdadeira comunhão que temos na pessoa de Jesus Cristo, de podermos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, crendo na graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, e agora também pela bênção que temos de abrir a Tua Palavra, para nela meditarmos e colocarmos em nosso coração o ensino precioso, que certamente nos dará o encaminhamento para uma vida mais digna do Evangelho do Senhor. Assim como lemos neste culto, que possamos, ó Deus, andar dignamente no Evangelho, na lei do Senhor, para que a lei da perfeita liberdade possa verdadeiramente fazer parte das nossas vidas, e que assim, ó Deus, ajustemos o nosso modo de ser e de fazer conforme a vontade do Senhor. Abra os nossos entendimentos, Pai Santo, bem como o nosso coração, a sede de todos os nossos desejos, de onde procedem todas as fontes de vida, que o Senhor abra, ó Deus, e ali implante Tua Palavra, para que assim possamos guardá-la em nossos corações, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Pedimos-te isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, ao longo dos 2 últimos domingos, nós meditamos neste mandamento e falamos acerca, primeiramente, do que este mandamento não proíbe. E nós tratamos ali de 3 aspectos fundamentais que mostram que tanto a guerra legítima quanto a autodefesa, bem como também quando nós passamos por uma situação em que é necessário a aplicação da pena de morte, nós vimos que nesses casos o sexto mandamento não é quebrado. Nós acabamos de ler, inclusive, nesta liturgia, um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, em que ele diz que toda autoridade é constituída por Deus, e esta autoridade ela tem o poder da lei para fazer cumprir, inclusive, a punição sobre aqueles que praticam o mal. Portanto, a pena de morte, as mortes em razão de guerras justas e uma possível legítima defesa, autodefesa, não quebram o sexto mandamento. Na mensagem anterior, a penúltima desta série, nós vimos aqueles pecados que quebram o mandamento. E nós então tratamos do suicídio, que é a pessoa tirar a sua própria vida, o aborto, que geralmente acontece quando alguém retira a vida de uma criança, já em formação no útero materno, e, finalmente, a eutanásia, que é quando alguém, então, decide pela vida de outro, a partir de uma situação em que esta pessoa esteja vulnerável, ou mesmo numa situação que não pode responder por si, então ela ela decide, fazer o processo de eutanásia. Todavia, nós entendemos, meus amados irmãos, que também este mandamento, ele não se enquadra apenas nestas questões que dizem respeito à vida física. Todos esses exemplos que nós trabalhamos aqui nos mandamentos, todos esses exemplos que nós trabalhamos nos sermões anteriores, mostram aspectos quanto à vida física. Então, o suicídio, o aborto, a eutanásia, ou mesmo a pena de morte, a guerra legítima e a autodefesa,
implicam situações em que a vida física é tirada de alguém. Mas, meus amados irmãos, neste último sermão eu gostaria de abordar um aspecto que aponta para o não matarás como um tipo de assassinato, não mais de uma vida física, mas o assassinato moral, o assassinato que tem a ver com a morte de uma pessoa no que diz respeito à dignidade desta pessoa, quanto ao nome desta pessoa, a fama que essa pessoa tem em relação aos outros. E é exatamente neste sentido que o nosso Senhor Jesus Cristo aplica este mandamento. Portanto, eu quero conduzir aos irmãos para o Novo Testamento, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando nós leremos o trecho no qual o nosso Senhor interpreta este sexto mandamento, para que possamos também, meus irmãos, retirar daqui a abordagem evangélica que o nosso Senhor faz a respeito da lei. Então, Mateus, capítulo 5, no chamado Sermão do Monte, nos versículos 21 até o versículo 26, e eu farei a leitura e gostaria que os irmãos acompanhassem atenciosamente. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até aqui, meus irmãos. Pois bem, nós estamos agora diante de uma interpretação elástica da lei do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, ele não veio para facilitar o processo de leitura da lei, muito pelo contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele esticou o sentido da lei, e eu vou explicar isso. Os judeus, eles, ao lerem o mandamento não matarás, como bem como os outros mandamentos, quase sempre, na tentativa de se justificarem, eles entendiam ou interpretavam o mandamento apenas por um viés legalista. O que é um viés legalista? Um viés legalista é uma interpretação que leva em consideração apenas o texto propriamente da lei. Portanto, eles achavam que não matar era simplesmente não derramar o sangue do outro. Era simplesmente não introduzir a espada em alguém para fazer com que essa pessoa perdesse a vida. Eles então achavam que qualquer outro tipo de procedimento que não fosse este, não estaria debaixo da condenação da lei. É óbvio, meus amados irmãos, que desde o Antigo Testamento, o Senhor já havia prescrito esta expansão da interpretação da lei. No entanto, os fariseus eram especialistas em tratar a lei de maneira restrita, de maneira legalista, exatamente porque queriam se justificar. Eles pensavam o seguinte: olha, se nós levarmos a lei ao pé da letra, nós então criaremos uma coluna de regras. Isto pode, isto não pode, isto pode, isto não pode. E nós vamos então enquadrar nestas regras aqui aqueles que obedecem a estas regras. Os que não obedecem, nós excluiremos. Então, por isso eles eram chamados, inclusive, de seita dos fariseus. Porque uma característica de seita é exatamente a característica de ser legalista, de prescrever regras. Isto pode, isto não pode, isto é pecado, isto não é pecado. E uma leitura restrita
uma leitura legalista da lei, nos faz ter aquele pecado que o Jesus Cristo condenou também, que é guardar traves em nossos olhos e procurar cisco nos olhos dos outros. Os fariseus eram especialistas nessa tarefa. Eles tinham vários problemas, carregavam vários pecados, mas por serem legalistas, eles apontavam os pecados dos outros, porque eles entendiam que, se alguém não cumprisse aquelas regras que eles estabeleciam, não eram dignos de pertencerem à família de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que eles eram absolutamente indesculpáveis em relação a isto. Por quê? Eles defendiam algo, mas eles mesmos não eram capazes de praticar aquilo que defendiam. Eles mesmos quebravam a lei em muitos aspectos, e por isso eles se tornavam piores do que aqueles que deixavam de cumprir a lei. Porque uma coisa é o ímpio, que, sendo ímpio, pratica a impiedade, portanto, ele faz o que lhe é próprio, mas é um pecado ainda maior aquele que sabe o que é a verdade, mas não pratica a verdade. O que eu quero dizer é que o ímpio faz naturalmente o que lhe é próprio, mas o legalista não. O legalista, ele leva em consideração um aspecto da lei que o agrada e despreza nos outros aquilo que não está de acordo com a sua regra. Este, meus amados irmãos, foi um dos pecados mais combatidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo faz elogios muito preciosos aos fariseus. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que eles eram excelentes evangelistas. Jesus Cristo disse que eles saíam e viajavam quilômetros para fazer prosélitos, ou seja, para fazer seguidores de sua seita. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que eles eram excelentes dizimistas. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, de uma maneira rigorosa. O Senhor Jesus Cristo disse que eles eram super guardadores da lei do sábado. Tanto isso é verdade que o nosso Senhor Jesus, ao pronunciar a destruição de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70, já da era cristã, o nosso Senhor disse: olha, vocês têm que pedir a Deus para que a perseguição não se dê no sábado, porque no sábado o judeu ele não andava mais do que certos metros. Se a perseguição acontecesse no sábado, eles não correriam por uma obediência legalista à lei. Então Jesus disse: olha, peçam a Deus para não ocorrer no sábado, porque senão vocês serão alcançados, serão atingidos. Portanto, eles faziam muitas coisas certas, mas o grande problema é que eles pensavam que estas coisas que eles faziam é o que dava a eles mérito diante de Deus, por serem evangelistas, por serem dizimistas, por frequentarem as sinagogas no sábado. Eles pensavam que era isso que dava a eles o status especial de pertencerem à família de Deus. No entanto, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que todas estas coisas que eles faziam, embora boas, eram feitas com a motivação errada do coração. Eles faziam o que era certo, mas do modo errado, ou com a motivação equivocada. Por isso o nosso Senhor disse: olha, vocês são capazes de dar o dízimo do endro, do cominho, mas não são capazes de exercer a misericórdia, a compaixão, não são capazes de amar. Jesus disse: vocês são capazes de viajar quilômetros para trazer as pessoas para a seita de vocês. No entanto, ao fazerem isto, vocês estão, na verdade, evitando que as pessoas conheçam a verdadeira liberdade, que é o cristianismo, na minha pessoa, na pessoa de Jesus. Então Cristo condenou não aquilo que eles faziam, mas a motivação pela qual faziam. E é exatamente o que Jesus faz também agora neste 6º mandamento. Jesus coloca, meus amados irmãos,
como motivação para a quebra do sexto mandamento, um outro pecado, mas um pecado que não é visível. Porque o aborto, ele é um pecado visível. A eutanásia é um pecado visível contra o corpo. O suicídio também é um pecado visível contra o corpo. Mas Jesus aqui fala de um pecado que não pode ser visto, que é um pecado que habita no coração. E não há nenhum raio-x, nenhum aparelho de tomografia, nenhuma ressonância, a não ser a ressonância espiritual, que revele aquilo que está no fundo do coração e que é a raiz que produz a quebra do sexto mandamento. Jesus nomeia este pecado, e ele faz isto no versículo 22, que nós lemos aqui de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão. O pecado que Jesus Cristo nomeia aqui é o pecado da ira. A ira, meus amados irmãos, é um profundo sentimento que produz todos os demais sentimentos agressivos contra alguém. Uma pessoa irada é aquela pessoa que alimenta no seu coração um processo de ressentimento, um processo de inveja, um processo de competição, que faz com que ela promova uma série de outras coisas capazes de até mesmo matar o outro. E Jesus, portanto, aqui ele mostra que essa ira é um grave problema no coração do homem. Quando nós caímos em pecado, nós nos tornamos irados. O apóstolo Paulo diz que o homem caído em pecado é um homem inimigo de Deus. O homem ímpio é um homem que tem ira contra Deus. O Salmo 14 diz que o insensato fala no seu coração, não há Deus. E ele faz isso com ira. Os irmãos já devem ter percebido que quase sempre aquelas pessoas que querem debochar do cristianismo, aquelas pessoas que querem pregar uma outra versão do cristianismo, errada em relação às Escrituras, quase sempre fazem isto com ira. Não é nenhum segredo para nós que alguns dos movimentos sociais que tem no nosso país, muitas vezes, ao tentarem defender as suas perspectivas, eles demonstram ira contra o Evangelho, contra Cristo. Os irmãos provavelmente já devem ter visto manifestações públicas nas nossas praças, nas praças de nossas cidades, nas grandes passeatas, nos grandes movimentos, em que as pessoas usam a cruz como motivo de deboche, pintam um Jesus Cristo de uma maneira debochada, porque a ira destas pessoas não é contra políticos, não é contra aqueles que defendem posicionamentos bíblicos, mas é contra o próprio Deus, porque esta é a raiz do mal do coração. Todo ser humano caído em pecado, ele está irado contra Deus. O que as pessoas fazem de impiedade, portanto, meus amados irmãos, é apenas um resultado daquilo que está no seu coração. Por mais boazinha que pareça uma pessoa, sendo ela ímpia, ela sempre estará irada contra as coisas de Deus. Se você aconselhar alguém a partir de princípio das Escrituras, provavelmente ela vai se irar contra você. Se você apontar algum pecado daquela pessoa, especialmente estes pecados do coração, ela provavelmente se irará contra você. Porque é muito comum que a pessoa reflita ou revele aquilo que está na raiz do seu coração, que é a ira. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, quer fazer e quer mostrar àqueles seus discípulos que ouviam o Sermão do Monte, especialmente aqueles fariseus que também estavam ali, presentes, para tentarem captar alguma palavra de Jesus, para depois inclusive usar contra ele, era que há um problema no coração do homem muito mais grave do que os pecados que nós demonstramos publicamente. Jesus diz que a razão dos males que há no coração do homem
parte desta ira pecaminosa que há contra Deus. As pessoas, portanto, meus amados irmãos, elas não pecam simplesmente por revelarem certa ignorância, mas elas pecam contra Deus porque elas estão em rebeldia contra a lei de Deus. As pessoas rejeitam o que Deus prescreve porque elas estão em rebeldia contra Deus. Elas não querem aceitar o verdadeiro Senhor. Elas querem permanecer Senhor de suas vidas. Portanto, quando um outro Senhor diz a elas o que elas devem fazer, elas se rebelam contra este Senhor. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo começa a proferir neste sermão aquilo que aconteceria a ele, inclusive. Ele seria alvo da ira dos fariseus, como nós sabemos pela leitura do Evangelho. Jesus Cristo sofreu, padeceu por causa da ira pecaminosa nos corações daquelas pessoas, e esta ira pecaminosa produzia pecados gravíssimos, que também são pecados que quebram o sexto mandamento. E Jesus aqui nomeia alguns desses pecados, pecados que estão relativos, ou que se referem a pecados da língua. Veja, no versículo 22, depois de falar da ira contra seu irmão, e esta estará sujeita a julgamento, o Senhor Jesus usa o exemplo do pecado da língua. Ele diz: quem proferir um insulto. Este é o primeiro pecado que Jesus coloca aqui, insultar. O insulto, meus amados irmãos, a que Jesus se refere, nós poderíamos colocar aqui dentro dos nossos padrões, dentro da nossa prática, inclusive jurídica, né? O insulto aqui seria o que é semelhante ao que nós chamaríamos de injúrias. Hoje o nosso país, por exemplo, trata de diversos tipos de injúrias. Por exemplo, injúria racial, que é quando você pronuncia contra uma pessoa que tem uma raça diferente da sua, algum tipo de palavra discriminatória, ofensiva, agressiva. A ideia de Jesus aqui é: aquele que pronunciar uma injúria contra o próximo, esse estará sujeito a julgamento. E, curiosamente, embora esta lei civil aqui seja diferente, a lei romana, né, a qual Jesus está se referindo naquele contexto, hoje nós temos no Brasil também leis que proíbem a injúria, proíbem menções agressivas, menções ofensivas a pessoas. E é este pecado que Jesus aponta, porque o pecado da injúria é um pecado cuja raiz está no coração, e a injúria, ela é produzida pela ira. Alguém que não consegue olhar para o próximo e ter o próximo como alguém que deve ser amado, alcançado pelo Evangelho, que olha para o próximo e julga o próximo pela aparência, e julgando este próximo, pronuncia contra ele palavras ofensivas, este comete o pecado da injúria, a injúria de raça. O Antigo Testamento, meus amados irmãos, proibia em muitos lugares que o povo de Israel cometesse o pecado da injúria. O povo de Israel não deveria chegar, por exemplo, tratar de maneira ofensiva aqueles que eram estrangeiros. Os estrangeiros eram pessoas de outras nações, quase sempre com outra religião, diferente da religião de Israel, porque só Israel tinha a religião verdadeiramente centrada em Yahvé. As outras nações, muitos estrangeiros vinham para Israel, e a lei proibia que Israel tratasse de uma maneira injuriosa aqueles que eram estrangeiros. Portanto, desde o Antigo Testamento, a lei estava posta. Não é nenhuma novidade o que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está reconstruindo a lei, ele está simplesmente lembrando aos fariseus que eles tinham esquecido de um princípio fundamental da lei que já anunciava o Evangelho.
o princípio de que matar alguém não é simplesmente derramar sangue, mas matar alguém é quando você deixa de promover a vida daquele que é necessitado, neste caso, um estrangeiro, alguém que tem uma cultura diferente da sua, um refugiado, alguém que precisa do seu cuidado. Mas, se você focar apenas no derramamento do sangue, você desprezará este que é diferente de você. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando a eles que este mandamento já era alvo da lei. Aqueles que cometerem a injúria, insultarem, desprezarem, proferirem palavras agressivas, ofensivas contra aqueles que pensam diferentemente, contra aqueles cuja raça é diferente, contra aqueles cuja cor de pele é diferente, estes não passarão sem juízo. E, meus amados irmãos, nós devemos entender este mandamento do Senhor como algo muito precioso para a nossa época. Meus amados irmãos, uma coisa é nós pregarmos a verdade de Deus sem retirarmos um pingo sequer desta verdade. Outra coisa muito diferente é a maneira como nós apresentamos este evangelho. E muitas vezes nós confundimos uma pregação verdadeira com um modo agressivo de falar. O apóstolo Paulo, instruindo ao jovem pastor Timóteo, disse a ele que ele deveria pregar o evangelho com mansidão, esperando que o Espírito Santo convencesse os corações. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos firmar as nossas posições contra os pecados que nós, infelizmente, experimentamos em nossa sociedade. Mas nós não temos, meus amados irmãos, o direito de tratarmos estas pessoas que praticam tais pecados com insulto. Nós somos contrários à prática do homossexualismo, porque o homossexualismo, na nossa visão, quebra o princípio do Senhor. Mas nós devemos tratar a todos os homossexuais com amor, demonstrando a eles que nós estamos aqui prontos para pregar a eles o evangelho da graça, que os salvará do pecado e do inferno. Nós não podemos nos colocar como aqueles juízes que querem simplesmente condenar, matar, mas devemos demonstrar um evangelho da graça. Devemos demonstrar que nós estamos dispostos a falar a verdade em amor. Isto é que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que uma coisa é condenar o pecador e o seu pecado, e nós devemos fazer isto, pela palavra do Evangelho, contra todos os pecados. Aliás, o texto que nós lemos aqui de Romanos, Paulo disse que são vários os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não matarás, e ele disse, tudo isso se resume num só: amarás o próximo como a ti mesmo. Exatamente porque a ideia do Evangelho, meus amados irmãos, é que o amor, ele deve estar presente nas relações humanas, de maneira que nós tenhamos compaixão das pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo foi duríssimo com os pecadores com os quais ele se encontrava, mas o nosso Senhor foi mais duro ainda com os religiosos hipócritas com os quais ele se encontrava. Quando pessoas ímpias chegavam até Jesus, ele as tratava com compaixão, porque Jesus via que aquelas pessoas estavam se encaminhando para o inferno, e todo aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, não quer ver o seu próximo indo para o inferno. Ele tentará salvá-lo de todas as formas, mas aqueles a quem Jesus mais condenou, aqueles a quem Jesus chamou de raça de víboras,
Aqueles a quem Jesus deu nomes de cães, de porcos, não foram os ímpios, foram os religiosos, judeus, farisaicos, legalistas. É isto que mais nos impressiona, porque Jesus apontou para a comunidade que deveria ser a comunidade de salvação. Israel havia sido chamado pelo Senhor para ser luz para o mundo, no entanto, Israel estava se colocando como um juiz precipitado, um juiz inconveniente, um juiz totalmente parcial, para julgar as pessoas conforme as suas regras e não conforme as regras do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos matar as pessoas quando nós proferimos contra elas palavras ofensivas, palavras agressivas, insultos, injúrias. E nós devemos colocar no nosso coração, meus amados irmãos, este desejo de alcançar estas pessoas com a luz do Evangelho. Nós devemos dizer para elas do pecado que elas cometem, falar para elas das consequências gravíssimas que os seus pecados podem trazer, mas nós devemos estar dispostos a abraçar estas pessoas, amando estas pessoas, com palavras que podem verdadeiramente alcançar os seus corações. Não podemos confundir, repito, a pregação da verdade com palavras duras, agressivas, palavras que insultam. Devemos ter o cuidado de não matar alguém com as nossas palavras. Muitas vezes, ao invés de promover salvação, nós matamos estas pessoas pelas nossas palavras duras, agressivas, que não promovem em momento algum a reflexão delas a respeito da salvação em Jesus. Mas ainda há, meus irmãos, outro aspecto que Jesus coloca aqui. No versículo 22, ele ainda diz que, além de proferir um insulto, ele diz também: aquele quem lhe chamar tolo, estará sujeito a julgamento. Aqui é uma ideia de Jesus que está muito relacionada ao fato de os fariseus proferirem uma palavra de condenação a alguém. A palavra tolo aqui também é citada como a palavra raca, que é uma forma que os judeus tinham de dizer para aquela pessoa que ela estava condenada, que ela não fazia parte da comunidade salva, da comunidade de Israel. E isso era muito comum dentro do partido dos fariseus, porque eles se achavam um partido fechado. Somente eles seriam salvos, aqueles que obedeciam aquelas regras. Isso mostra que Jesus está apontando agora, não apenas para a proferição de palavras ofensivas, mas também para uma compreensão equivocada, errada, a respeito de quem compõe o reino. Porque Israel, meus amados irmãos, desde o Antigo Testamento, como eu disse, havia sido chamado por Deus para ser luz para as nações. Israel não deveria fechar-se. E nós temos um exemplo magnífico que eu tenho citado aqui, que é o do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele cultivava no seu coração um tipo de patriotismo nacionalista, e ele ficou com raiva de Deus, ele ficou irado com Deus, essa ira pecaminosa aqui, que Jesus menciona. Jonas ficou irado no seu coração, porque Deus resolveu salvar pessoas que não eram do gosto de Jonas. Jonas detestou a ideia de Deus salvar os ninivitas. Ele tentou de todo jeito escapar, tentou fugir para outro lugar, tentou pular no mar para morrer, e Deus, não é aí, eu vou te levar para lá. E quando finalmente ele prega a mensagem com má vontade, uma mensagem de 5 palavras, Nínive será destruído em 40 dias, 5 palavras, ali Deus salva 120 mil pessoas, e ele vai sentar debaixo da árvore com raiva, irado com Deus. Está vendo? Por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor ia salvar aquele povo. Sabia.
É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós cristãos, meus amados irmãos, muitas vezes queremos fazer o papel de Deus e eleger as pessoas que Deus quer salvar. Ou seja, nós estabelecemos padrões de quem pode e de quem não pode ser crente. E nós fazemos isto não do modo como Deus faz, porque o modo como Deus faz é o modo é o do coração. Deus conhece o coração, nós conhecemos a aparência. Então, muitas vezes, nós julgamos pela aparência. E julgar pela aparência é eleger aqueles a quem Deus não elegeu. Você escolhe aqueles que podem ou não podem ser crentes. E, infelizmente, meus amados irmãos, muitos grupos religiosos acabam estabelecendo regras de pertencimento à família da fé, dizendo quem pode e quem não pode ser salvo, aceitando quem pode e quem não pode ser salvo. Quando Paulo se converteu, Barnabé precisou fazer um trabalho de relações públicas. Barnabé precisou acompanhar Paulo para chegar nos lugares e dizer: gente, olha, Paulo se converteu mesmo. E o pessoal ficava desconfiado de Paulo. Esse aí, o cara que até pouco tempo matava os cristãos, tem alguma coisa esquisita. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Cuidado com esse camarada aí. Barnabé, não, meus irmãos, ele é crente, ele foi convertido. Paulo precisou contar a história dele, que ele viu Jesus. Desconfiados, não gostaram. Paulo foi meio desconfiado. Os coríntios, Paulo precisou escrever a segunda carta aos coríntios para defender sua apostolicidade. Eles não aceitavam o pastoreio de Paulo, porque eles achavam que Paulo não era lá essas coisas. Nós temos essa tendência de eleger aqueles que nós queremos que sejam crentes, o nosso gosto. Nós queremos que venham para a nossa igreja aqueles que se parecem conosco. Nós queremos que sejam membros da igreja aqueles que falem nossa língua. Israel pensava desta forma, mas Deus não pensa dessa forma, porque o nosso Deus diz que naquele dia, quando nós estivermos reunidos nos céus, todo povo, toda língua, toda raça, toda nação darão glórias a Ele. Portanto, é provável que quando nós chegarmos no céu, seja antes de Cristo voltar ou quando Ele voltar, quando for restaurado, nós vamos ver muitas pessoas que nós nunca imaginávamos que estaria no céu. E nós vamos sentir falta de pessoas que nós achávamos que estariam lá. Gente, mas fulano não veio, que coisa, hein? Você? Rapaz, olha, nunca imaginava. Porque Deus vê o coração. Ele julga não pela aparência, não pelas práticas religiosas, mas pelo mérito de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, aqui um outro pecado que está sendo condenado por Jesus, é o pecado de nós impedirmos a entrada no reino daqueles que são chamados pela graça do nosso Senhor. Lembram-se do exemplo da criança? Jesus disse, eles queriam impedir as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles, aqueles que impedirem esses pequeninos, aqueles que fizerem tropeçar um destes pequeninos, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular na água. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que a prática dos religiosos da época era muito mais de dificultar a entrada no reino do que atrair as pessoas para o reino, porque elas exigiam das pessoas coisas que o próprio Deus nunca exigiu. Elas queriam formar um exército de pessoas iguais umas às outras, nas roupas, na língua. Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? O bom samaritano,
A parábola do bom samaritano conta algo muito impressionante. Aquele rapaz que estava caído na beira do caminho, ele estava quase morto, não estava morto, quase. Ele estava inconsciente, estava em coma, e estava nu, sem roupa alguma. Naquela época, havia pelo menos duas formas da pessoa ser identificada, quanto ao seu grupo: a roupa que ela vestia e a língua que ela falava. Se ela falasse hebraico ou aramaico, provavelmente ela fosse judaica. Se ela falasse grego, provavelmente era ela gentílica. Se ela falasse latim, provavelmente ela era romana. O cara não falava nada porque ele estava inconsciente, não dava para saber. Ou se ele vestisse uma roupa, uma túnica, ele seria um sacerdote. Se vestisse uma roupa, uma estola, seria levita. Se vestisse uma roupa como soldados romanos, seria um romano. Ele estava nu. Como é que dava para saber quem era o cara? O levita passou, olhou e falou: não sei quem é, não vou tocar não, porque senão eu toco aí, fico impuro, não posso prestar meu culto. O sacerdote passou e falou: não vou perder tempo não, que eu tenho a missa para celebrar, vou perder tempo. O samaritano veio e falou assim: olha, eu vou ajudar esse pobre rapaz. Levou ele lá no hospital, né? Conforme alegorizou Agostinho, né? Levou lá no hospital e tal, e falou: olha, cuida dele aí, não sei o que ele tem, cuida, eu estou precisando viajar, eu estou pagando aqui antecipadamente, eu vou, mas eu volto, eu passo por aqui. Se tiver alguma coisa a mais, eu pago o resto. Ele não precisa pagar nada não, eu pago. Jesus quis mostrar ali que todos nós somos esse cara caído no meio do caminho, morto. Não podemos falar, não podemos ser identificados. Ele nos salva, não pela nossa aparência, não pelo que falamos ou vestimos. Ele salva pela sua graça, ele quis salvar. Então a pergunta que ele faz para o rapaz que questionou é a seguinte: de quem você será o próximo, meu caro? Porque você está preocupado quem é o próximo, mas a pergunta é outra: de quem você será o próximo? Porque você é esse indivíduo caído, morto. Você está achando que é muita coisa, mas não é. Quem poderá te salvar? Obviamente não era o Chapolin Colorado, né? Eu sei que vocês pensaram nisso. Só Cristo. Esta era a mensagem. Assim também, meus irmãos, a mensagem para nós quanto ao não matar é: Cristo é quem escolhe aqueles a quem Ele quer dar vida. Nós não temos o direito de impedir que aqueles a quem Cristo chamou antes dos tempos eternos, na pessoa do Pai, por quem Cristo morreu e quem o Espírito trouxe à existência, nós não temos o direito de impedir que estas pessoas se acheguem para a igreja do Senhor. Por isso que nós lemos aqui na carta de Tiago dizendo: olha, se chegar um rico na sua igreja, e você tratá-lo com toda a deferência, chamá-lo para vir à frente, pegar um ventilador, colocar bem pertinho dele ali, está calor, né? Vou colocar aqui para o senhor, não é? Tratá-lo e tal, não, esse aí é fulano. E aí, coitado, chega um pobre andrajoso é uma pessoa, é um andarilho, não é pobre de uma pobreza social, é um pobre morador de rua, morador de rua, passou, entrou, aí todo mundo, né? Nossa, tira, chama o diácono lá, seu Wilson, o cara. O que Tiago diz? Nós lemos o texto. Ele nos repreende, irmãos, porque nós estamos cometendo o pecado contra o qual Jesus está combatendo. O pecado de aceitarmos entre nós aqueles que muitas vezes Jesus não quer, ou rejeitarmos aqueles a quem Jesus chamou. Se Jesus quiser trazer para a nossa igreja uma pessoa com prática homossexual, mas que ouviu o Evangelho e que quer lutar contra esta prática homossexual, nós não podemos fechar as portas do nosso coração.
Nós precisamos cuidar desta pessoa, pastoreá-la, amá-la, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos matando esta pessoa, como se estivéssemos derramando o seu próprio sangue. Portanto, não matar não é somente derramar sangue, é também julgar com as nossas palavras aquelas pessoas a quem Deus quer salvar. Terceiro e último lugar, o texto também fala, meus amados irmãos, de problemas relacionais. Os problemas relacionais, a injúria, a acepção e agora os problemas relacionais ou a falta de unidade. Jesus ilustra aqui o fato de alguém ter algo contra outro, versículo 23. Se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Repare que a linguagem de Jesus ela é bastante sugestiva, porque Jesus diz assim, se te lembrares. Portanto, não é necessariamente algo que tenha acontecido imediatamente após a oferta, não é algo imediatamente após ao fato da discórdia. Mas Jesus está falando aqui de algo que aconteceu no passado e que nós, muitas vezes, cultivamos em nosso coração. Ele está falando aqui, portanto, de um dos pecados criados pela ira, que é a amargura. A amargura é um pecado que procede da ira, do ressentimento. Alguém fica irado contra o outro, mas ele não é capaz de responder ao outro naquele momento da ofensa. Mas ele vai embora e fica remoendo no seu coração. Ressentindo. Sentindo de novo. Sentindo de novo. Ele fica ressentindo. Sentindo de novo. E aquilo vai produzindo um ácido espiritual, que é o que nós chamamos mágoa. A mágoa vai ficando ali e vai comendo espiritualmente. E essa pessoa vai lidando com isso por um tempo. E ela vai fingindo para o outro que está tudo bem, mas lá no fundo do seu coração ainda há este ácido. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos observar muito bem os nossos corações, porque se houver dentro de nós qualquer tipo de ira amargurada, nós devemos ter o cuidado de pedir perdão, não só a Deus, como a outra pessoa, porque a ira amargurada, ela também mata o outro. Se você está na igreja e você não é capaz de perdoar aqueles que no passado te ofenderam, você está cultivando no seu coração esse tipo de ira amargurada. Pode ser que você nunca parta para a briga, nunca deixe o olho do seu irmão roxo, mas todas as vezes que você está no culto a Deus, prestando a Deus o verdadeiro louvor, trazendo a sua oferta, e oferta aqui não só oferta financeira, mas oferta de louvor, expressão de louvor, como diz Hebreus 13, você está trazendo na presença de Deus uma oferta pecaminosa, incompleta. Se você celebra a comunhão, que é a ceia do Senhor, mas você cultiva no seu coração ira amargurada, você está mentindo contra Deus quanto ao fato de você ter comunhão com o seu irmão. É como se vocês estivessem à mesa, num grande jantar de família, numa ceia de Natal, estivessem ali reunidos, mas você não conversa com o seu irmão. E fica aquele clima ruim. Algumas pessoas rindo, brincando, e vocês dois nunca sequer se olham. Isto acontece também na igreja. Nós estamos assentados diante da mesa, da ceia, e muitas vezes
nós não temos condições de olhar espiritualmente para o nosso irmão, porque há ira amargurada em nosso coração. Jesus está dizendo: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão, volta, faz tua oferta. Não permita, meus amados irmãos, que a ira cause esta dissensão no corpo de Cristo, porque isto também é matar. Você pode matar o outro quando você o anula, quando você o exclui. Os jesuítas, eles tinham uma prática muito interessante para matar os calvinistas franceses que vieram ao Brasil. Eles não matavam fisicamente, muito embora há relatos do conde de Villegagnon, que chegou a matar mesmo, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, precipitando na Bahia alguns dos calvinistas franceses que estavam no Brasil para pregar o Evangelho. Mas a maneira como os jesuítas quase sempre matavam os pregadores calvinistas era retirar das mãos das pessoas, ou retirar do contato das pessoas, aquilo que era produzido pelos calvinistas. Eles proibiam a leitura de livros que eram livros contrários à doutrina católica, jesuítica. Eles não matavam fisicamente, mas eles eliminavam, porque eram verdadeiros adversários. E se você ler, por exemplo, o padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, quando ele chama os calvinistas de herege, e chama os católicos, conclama o exército católico para lutar contra os calvinistas, franceses especialmente, você vai perceber essa ira amargurada no coração, na tentativa de fazer excluir do país aqueles que pregavam o Evangelho. E, finalmente, esta ira produziu perseguição física, quando muitos templos, inclusive presbiterianos, no momento da implantação, foram agredidos. Há relatos em São José do Calçado, por exemplo, de católicos que pegavam em armas, foices, enxadas, porretes, para proibir que os evangélicos presbiterianos se reunissem. Há relatos de igrejas queimadas. Portanto, meus amados irmãos, a violência, ela nunca começa apenas no modo físico, mas ela começa com a ira amargurada no coração. Uma briga de casal, dificilmente ela estoura. Ela começa com uma ira amargurada. Situações não resolvidas, problemas não tratados. Os problemas relacionais na igreja quase sempre não começam por uma discussão do nada. Há uma predisposição maligna no coração, esta raiz que produz esta ira amargurada. Portanto, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus está dizendo: não matar não é simplesmente derramar sangue. Você pode matar as pessoas de outras formas, injuriando, impedindo que elas conheçam o Evangelho, ou cultivando no seu coração ira amargurada. Que Deus, meus amados irmãos, retire de nós estes pecados, que o Senhor nos faça ler o nosso coração com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, que é quem nos sonda, para que nós possamos corrigir estes erros. Se há entre nós, se eu ou se os irmãos, talvez cultivamos em nosso coração algumas destas práticas, que nós peçamos perdão a Deus, e se for o caso, que peçamos perdão também ao nosso irmão, para que nós não incorramos na quebra deste mandamento. Pergunte se você talvez não tem matado pessoas próximas de você, com o seu jeito agressivo, com o seu jeito injurioso, com o seu mau testemunho, ou com a sua religiosidade legalista, que impede as pessoas de conhecer o Evangelho, ou mesmo com esta ira amargurada do coração, que muitas vezes pode promover divisões. Que o Senhor nos ajude a corrigirmos os nossos passos, que o Senhor nos ajude a viver e deixar viver, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que nós preguemos o Evangelho da vida,
que nós nos foquemos na solução, que nós apresentemos às pessoas o caminho de boas novas, que nós possamos dizer para elas: olha, você é um miserável pecador, mas eu quero dizer para você que há solução, há uma saída. Cristo. Que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus possa haver também em nós, meus amados irmãos, pois Ele se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Mesmo sendo Deus, Ele não fez questão de manifestar entre as pessoas o seu poder, para parecer a eles mais poderoso, mas ao contrário disso, Ele foi obediente, Ele foi compassivo, Ele amou as pessoas, cuidou delas, pregou a elas as boas novas, para que o Espírito pudesse dar a elas a salvação no tempo adequado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que nós possamos cultivar em nossos corações este desejo sincero de amar a todos aqueles com quem convivemos, independentemente de suas raças, independentemente de seus pecados, mas que nós saibamos mostrar a estas pessoas a gravidade dos seus pecados, sim, mas com o amor, com o mesmo amor que todos nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.